Você já teve aquela sensação de que os jogos de antigamente, mesmo com gráficos mais simples e sem toda essa tecnologia de hoje, eram muito mais divertidos? Não era só sobre jogar, era sobre viver uma experiência completa, do início ao fim, sem distrações, sem mensagem de loja, sem tutorial de meia hora. Era ligar o console, colocar o disco e simplesmente jogar. E é impossível falar dessa época sem lembrar do PlayStation 2, o videogame mais vendido da história, com mais de 155 milhões de unidades ao redor do mundo. Mas o mais impressionante é que, mesmo com suas limitações técnicas, o PS2 foi capaz de nos entregar jogos tão bons, mas tão bons, que sinceramente, são melhores do que muito jogo atual com gráfico em 4K e orçamento milionário. Naquela época, o foco estava no jogo em si, game design, história, jogabilidade e criatividade. E hoje, a gente vai relembrar 5 jogos do PS2 que marcaram a geração, e que, por vários motivos, eram melhores do que muitos títulos modernos. E não é só por nostalgia, tem motivo real por trás disso. Se prepara para bater aquela saudade, porque essa lista vai te levar direto para a sala da tua infância, ou pro quarto escuro com a TV de tubo ligada no AV. Então bora! GTA San Andreas. A gente começa com o clássico dos clássicos. GTA San Andreas não era só um jogo, era um mundo inteiro dentro do seu PS2. 3 cidades gigantescas, biomas diferentes, missões absurdamente variadas e uma liberdade que, até hoje, impressiona. Você podia treinar na academia e mudar o corpo do Cal Johnson, personalizar os carros, fazer guerra de gangues, invadir áreas militares, pilotar jato, apostar corrida, virar policial ou apenas causar o caos. É com você, meu mano, você é quem manda. E tudo isso sem DLC, sem microtransação, sem online, sem loja dentro do jogo. Era só o disco, e pronto cara, você tinha acesso a um conteúdo tão completo que levava meses para explorar tudo. A trilha sonora então, nem se fala. Rolar pelas ruas de Los Santos com Today Was a Good Day tocando no rádio é uma memória cravada na mente de quem viveu essa época. Esse jogo foi tão à frente do seu tempo que, mesmo hoje, tem uma comunidade ativa, cheia de mods e servidores. Não é exagero dizer que San Andreas é um dos jogos mais importantes da história, e muito mais profundo do que boa parte dos mundos abertos que vemos hoje. Resident Evil 4. Resident Evil 4 não só redefiniu a franquia, como influenciou praticamente todos os jogos de ação que vieram depois. E pensar que tudo isso rodava no PS2, um console com 128 bits e 32 MB de RAM. A câmera sobre o ombro, que hoje parece padrão, foi revolucionária. O ritmo era impecável, começava com tensão crescente, depois te jogava no caos com aldeões correndo em sua direção e uma motosserra ameaçando cortar sua cabeça a qualquer momento. O mais insano é que o jogo era completo desde o começo. Não tinha update depois, não tinha correção de bug com patch. Antes os devs se importavam com otimizações, não é igual a hoje em dia, que lança igual uma IndieZai, ou Cyberpunk 2077, que saiu em 2020, todo bugado. Hoje o Cyberpunk 2077 está melhor que antes. Mas voltando, o que você tinha no disco era o jogo inteiro, redondo, polido e incrivelmente bem feito. Leon, com seu casaco de couro e frases memoráveis, virou um ícone. O jogo conseguia ser intenso, assustador e viciante ao mesmo tempo. E diferente de muitos jogos atuais que tentam te guiar demais, R4 original deixava você explorar, errar, se perder. E isso fazia tudo muito mais real. Black foi um divisor de águas no gênero de FPS nos consoles. Desenvolvido pela Criterion, ele foi vendido como um jogo de armas, e fazia jus ao título. Os efeitos sonoros eram inacreditáveis. Cada disparo parecia ter peso, impacto, barulho real. As armas tinham animações únicas, a física dos cenários era destrutível, e tudo parecia muito à frente do que o PS2 teoricamente aguentava. Você não tinha mapa, bússola, minimapa nem tutorial. Era você, seu fuzil, e a missão. Tudo era feito para parecer cinematográfico, como se você estivesse jogando dentro de um filme de ação dos anos 2000. As explosões, os efeitos de fumaça, o barulho dos estilhaços, tudo fazia parte da imersão. Mesmo sem multiplayer, o jogo tinha um replay absurdo por causa do desafio. E diferente de vários FPS atuais, que são focados em desbloquear skins, ou comprar pacotes, Black te entregava uma campanha intensa, sem enrolação, do início ao fim. Devil May Cry 3. Esse aqui é sinônimo de estilo, dificuldade e ação frenética. Devil May Cry 3 foi um dos jogos mais desafiadores do PS2, e um dos mais amados por isso mesmo. Ele não era feito para segurar tua mão. Você começava apanhando, mas aprendia. Cada combo dominado,
Cada chefe vencido era uma vitória na raça. O protagonista, Dante, era carismático, sarcástico e incrivelmente ágil. O sistema de combate te dava liberdade para criar seu próprio estilo, ofensivo, defensivo, com esquiva, mais pesado, mais técnico. Você podia trocar de armas no meio do combo e improvisar lutas que pareciam coreografias. E o melhor, o jogo era direto, sem firula. As cenas do jogo eram rápidas e insanas, o ritmo era acelerado e a recompensa por dominar o sistema era gigantesca. Hoje em dia, muitos jogos têm medo de frustrar o jogador. DMC3 te desafiava o tempo todo, e é isso que fez dele um clássico tão marcante. God of War 2. Para fechar, a gente vai com um dos maiores feitos técnicos e artísticos do PS2, God of War 2. Esse jogo parecia que rodava num PS3. Os cenários eram gigantescos, as lutas contra chefes colossais pareciam cenas de filme, e a mitologia grega era retratada de forma épica, violenta e cinematográfica. Kratos, o anti-herói mais raivoso dos games, era impiedoso. O combate era brutal, com as lâminas do caos girando em velocidade absurda e fazendo cada luta parecer uma dança sangrenta. A trilha sonora orquestrada, os quebras-cabeça, o level design, tudo era feito com cuidado, com propósito. Mesmo sem salvar automaticamente, sem mapas gigantescos ou coleta infinita de itens inúteis, o jogo era extremamente envolvente. Você não precisava de mais nada além da história, do gameplay afiado e da direção artística. God of War 2 foi o último grande suspiro do PS2, e provou que, mesmo no fim da vida útil, aquele console ainda podia entregar algo grandioso. O PlayStation 2 marcou uma geração porque entregava jogos com essência. Não precisava de gráficos de última geração, não precisava de conectividade constante, nem de loja dentro do menu. Ele entregava jogos completos, memoráveis, que te prendiam pela experiência, pela emoção e pela vontade de continuar jogando. Hoje em dia, a tecnologia evoluiu absurdamente. Mas muita coisa se perdeu no caminho. Muitos jogos atuais são lindos por fora, mas vazios por dentro. Falta aquele cuidado com o jogador, aquela sensação de estar vivendo uma aventura única. Não é só saudosismo, é o fato de que muitos desses jogos antigos foram feitos com paixão verdadeira, e com alma. Isso transparece em cada detalhe. Esses 5 jogos que eu trouxe aqui são só uma pequena amostra do que o PS2 representou. Se você viveu essa época, sabe do que eu tô falando. E se não viveu, talvez esteja na hora de experimentar o que era jogar quando diversão era o foco principal. Me diz aí, qual jogo do PS2 você acha que era melhor do que os de hoje? Porque se tem uma coisa certa, é que quem viveu o PS2 nunca esquece. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado por ter assistido, mano, você é fera, muito obrigado mesmo. Até a próxima, guerreiro.